E aí pessoal, beleza? Então hoje nós vamos continuar, discutindo os nossos conceitos de bioestatística, pensando em pesquisas na área de ecologia vegetal, e nós vamos trabalhar então o tema de hoje vai ser amostragem, tá? Eu já trabalhei conceitos gerais, eu fiz um vídeo falando de variáveis, fiz um vídeo tirando dúvidas, e agora eu vou aprofundar no conceito de amostra, né, para permitir que vocês tenham mais autonomia de pensar e buscar materiais para aprofundar os estudos de vocês. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre amostragem, né? Então, eu falei no primeiro vídeo que eu gravei com vocês, eu falei o que é uma amostra. Eu primeiro defino a minha população, né? Vamos supor, a população é parte do componente que eu vou estudar, né? Então, por exemplo, tem arbóreos, arbustos, herbáceas, epífitas, então eu posso definir a minha população amostral e falar que eu vou trabalhar, que a minha população amostral serão as arbóreas. Né? Então, eu defino uma população amostral. Poderia ser epífitas, né? Então, mas eu preciso definir a minha população. Aí depois que eu defino a minha população, eu preciso obter uma amostra. O que é uma amostra? É parte, né, dessa população, né? Então, quando eu estou obtendo uma amostra, eu estou retirando uma fração dessa população amostral que vai permitir que eu faça as inferências que eu pretendo investigar no meu trabalho, né? E aí eu falei para vocês, por que a gente trabalha com amostra? Eu dei 3 motivos. Um, por causa do tempo, porque as populações geralmente são infinitas, quando eu não conheço o tamanho dessa população. Aí, para minimizar tempo, né, minimizar recursos. E quando eu trabalho com pequenas amostras, eu posso detalhar ainda mais aquela população, né, obter mais informações e tirar conclusões mais robustas sobre o evento que eu estou estudando, né? Então, por isso que é importante trabalhar com amostragem. Mas eu sugiro que vocês, se você não assistiu ainda, voltem lá nos vídeos anteriores antes de continuar, porque é interessante você manter a sequência de assistir dos vídeos para que você possa ter uma compreensão mais interessante do que nós estamos trazendo aqui, né? Agora, uma coisa que é importante é que as amostras, elas tenham, né, sejam uma amostra... Existe dois tipos de amostra, na verdade, são as amostras probabilísticas e as não probabilísticas. Eu vou falar hoje aqui só das amostras probabilísticas, porque nós estamos pensando mais numa amostra, em perspectivas de análises, né, que partem do pressuposto de coletas aleatórias, então eu vou argumentar nessa perspectiva, né? Então, o que é uma amostragem probabilística, né? É quando eu tenho a possibilidade da minha amostragem de qualquer indivíduo da minha população ele ser amostrado. Então, quando eu vou fazer uma amostra, por exemplo, da população de arbóreas, o método que eu vou utilizar de amostragem, ele vai permitir que qualquer um elemento da minha população seja amostrado. Eu não posso excluir a possibilidade de algum elemento dessa população de ser incluso na minha amostra. Obviamente que eu não vou amostrar todo mundo, mas o meu método não pode excluir a possibilidade de um indivíduo ser amostrado ao acaso. Certo, gente? Então, a minha amostra ela tem que ser aleatória, justamente para garantir com que, daqui a pouco a gente vai ver que geralmente grande parte dos pressupostos dessa análise ele parte da independência das coletas, né? Então, quando eu vou trabalhar com coletas de dados biológicos, um grande aspecto, né, chave desses estudos é a coleta aleatória. O que é a coleta aleatória? É que a escolha dos pontos não venha do desejo do pesquisador. Ou seja, eu preciso manter o pressuposto de que os meus dados foram coletados com independência, ou seja, independência da minha vontade. Então, o pesquisador ele não pode, de forma alguma, influenciar na seleção das suas unidades amostrais. Essas unidades amostrais elas têm que ser coletadas de forma aleatória. Por quê? 2 motivos principais, tem vários, mas eu vou trazer 2.
primeiro, os testes estatísticos, a maioria dos testes estatísticos, ele parte do pressuposto que os pontos foram coletados de forma aleatória. E depois, eu vou discutir isso mais de forma aprofundada em outros vídeos, isso vai diminuir quando eu estabeleço a minha hipótese, incorrer do erro do tipo 1. O que é o erro do tipo 1? Eu afirmar que tem uma diferença quando ela não existe, ou seja, aceitar uma hipótese quando ela não é verdade, ou não aceitar uma hipótese quando ela é verdade, ou seja, não aceitar a diferença quando realmente existe essa diferença. Então, ou seja, eu posso aceitar uma hipótese quando ela e meus dados não suportar aquela hipótese por conta de enviesamento de coleta dos dados, ou eu posso negar a hipótese quando na verdade ela é verdade, né? Quando na verdade a minha hipótese era para ser aceita. Só um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quero trabalhar, aqui tá vendo uma carnaúba aqui, ó, e eu quero ver se essa carnaúba ela trabalha como ela influencia como uma planta nucleadora. Aí eu vou na área, eu mapio todas as carnaúbas que estão isoladas dessa forma, só que algumas carnaúbas não tem nada debaixo dela. E aí eu começo a ver algumas que tá vendo aqui, ó, tem sementes aqui, tá vendo? Ó? Aí eu começo a escolher, eu quero fazer um trabalho de banco de semente, né, para ver se o banco de semente debaixo da carnaúba, ele é diferente de outras plantas, né, e que também ocorrem de forma isolada. Aí eu começo a procurar as carnaúbas que tem semente aqui debaixo, tá vendo? Ó? Obviamente, eu estou induzindo, né, quando eu seleciono essa planta já de acordo com um viés, né, eu posso induzir também para resultados equivocados. E aí eu posso, por exemplo, falar que essa carnaúba beneficia a formação de um banco de semente, quando na verdade ela pode não beneficiar, né? Isso aqui pode estar ocorrendo ao acaso, tá, gente? Então é importante que a coleta aleatória, justamente para que eu possa pegar talvez carnaúba que tem essa situação e carnaúbas que não tenham essa situação. Então quando eu faço as coletas de forma aleatória, eu vou permitir que qualquer tipo de carnaúba, tendo ou não essas plantas junto delas, sejam amostradas durante o meu planejamento da pesquisa, tá bom? Mas a gente vai detalhar um pouquinho. Mas a coleta aleatória, ela é o pressuposto de quase todas as análises estatísticas e ela diminui a possibilidade de eu aceitar ou negar a minha hipótese, tá? De forma equivocada, tudo bem? Bom, então vamos falar primeiro da amostra aleatória simples, tá? Amostragem aleatória simples. Esse método aqui, vamos continuar com esse exemplo aqui da carnaúba. Vamos supor que eu quero verificar se essa carnaúba aqui, tá vendo? Ela tá bem no meio, as outras plantas estão tudo ali no pé dela, ali, tudo abraçadinha, parece que elas querem ficar próximas ali da carnaúba, né? E isso aqui eu posso partir do pressuposto que isso aqui pode ser uma planta nucleadora, né, a carnaúba. Aí eu quero saber se aqui de baixo tem a formação de um banco de semente, né, porque eu fui lá e observei que tem sementes. Então eu acho que talvez essa planta ela funciona como um puleiro natural. As aves, né, ou pequenos mamíferos, né, como por exemplo macacos ou roedores podem vir aqui para pegar o coquinho da carnaúba para roer o coquinho da carnaúba que cai no chão, e pode ser que eles depositem sementes aqui de baixo. E aí que você vê a formação desses núcleos. Então talvez essa planta pode influenciar, ser um puleiro natural, né? Onde as aves vão ali para ser alimentado do coquinho da carnaúba e acabam dispersando outro tipo de semente, e por isso que acabam formando esse núcleo aqui. Se eu quero fazer uma amostragem então aleatória, como que eu iria proceder? Então, a amostra aleatória ela é composta por elementos tirados ao acaso da população. Como que eu vou fazer isso? Vamos supor que eu cheguei lá, né, na área, essa parte cinza aí seja a minha área. E cada bolinha verde dessa, cada desenho verde desse é uma carnaúba, né? Isso aí é a fazenda que eu fui lá, uma propriedade privada que eu escolhi para fazer o trabalho, tá? Então eu preciso tirar uma amostragem aleatória dessa população. Como que eu posso fazer? Eu posso chegar lá e numerar, colocar uma plaquinha, né, de alumínio ou escrever no caule, numerar, né, na stipe dela, dar um número para cada carnaúba. Ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu fui e numerei até o número 20, tá?
20 pés de carnaúbas. E agora eu preciso tirar uma amostragem aleatória. Eu só quero fazer uma amostragem de 10 indivíduos. O que eu posso fazer? Não está tudo enumerado? Eu posso, então, estabelecer um critério para que esses números, essas carnaúbas que eu vou estudar, ela seja sorteada, né, de uma forma que não tem interferência do pesquisador. Você tem planilhas, tem programinhas que fazem essa seleção, né? Você pode colocar o número de 0 a 20, né? E apertando, isso tem programas online que fazem isso. No Excel também dá para fazer. Ou você pode simplesmente usar até uma roleta aqui de bingo como essa, né? Colocar os 20 números aqui e ir sorteando, né? Para que você não interfira na seleção dessas carnaúbas. Então você foi lá no campo, enumerou essas carnaúbas e veio para casa e fez esse sorteio. Aí você sorteou número 3, número 1, número 5, 8, 20, 17, 12, 6, 10 e 15. Então, observem que isso aqui foi feito de forma aleatória. Tá? Você foi no campo, fez todo o mapeamento de todas as carnaúbas que tinham lá, independente se tinha ou não tinha plantas junto com ela, mas você mapeou todas. Aí você voltou lá para o laboratório, né, ou para sua casa, e fez o sorteio. Aí você volta lá agora e vai trabalhar somente com as carnaúbas que você sorteou. Tá, ó. As outras você elimina, né? Você não vai amostrar as outras. Por mais que você veja lá, tá, gente, que tem plântula lá de baixo, que tem um banco de semente, mas observem. Isso aqui vai permitir o quê? Essa seleção que você fez aqui agora vai permitir a coleta aleatória dos seus dados, que é o pressuposto na maior parte das análises, e vai permitir também que você não induza no resultado da sua pesquisa. Porque às vezes você tá com a hipótese que essas plantas influenciam na formação do banco de semente. E aí você acaba coletando somente debaixo das copas que você está vendo que tem semente depositada. Então isso aqui vai tirar o viés de você induzir ao resultado de sua pesquisa. Então isso aqui é um método de amostragem aleatória simples dos seus dados, né? Isso aqui, observem que geralmente você tem um território, você consegue mapear todos os indivíduos, né? E a possibilidade desse sorteio, né? Bom, aí nós temos aqui um outro tipo de estudo que é a amostragem aleatória sistemática. Vamos continuar ainda com o exemplo da carnaúba, tá? Que eu quero ver o banco de sementes da carnaúba. Mas eu não quero fazer uma coleta aleatória. Aleatória simples. Eu quero fazer uma amostragem aleatória sistemática. Então, como o próprio nome já traz, sistemática, eu vou estabelecer um sistema para a escolha dos meus elementos, das minhas unidades amostrais. Entendeu? Ó, sistemática. Ela vai ser aleatória, porque não é eu que vou escolher. A escolha vai ser de forma aleatória, mas eu vou estabelecer um sistema para a seleção das minhas unidades amostrais. Então está aqui as minhas 20 carnaúba que eu fui lá na fazenda, né, nessa propriedade privada, mapeei elas e eu preciso tirar uma amostragem dessas carnaúbas para poder estudar. Então a amostragem sistemática, eu vou ter que estabelecer um sistema para a seleção das minhas unidades amostrais. Então como que vai acontecer isso? Então vamos lá, né, passo a passo. Eu preciso estabelecer uma constância de seleção dessas unidades amostrais, tá? Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? Estabelecer uma constante que seja a orientadora desse sistema. Nós já vamos ver como é que isso acontece, tá, pessoal? E aí, a partir do momento que eu escolhi a minha primeira unidade amostral, eu vou aplicar essa constante para selecionar a próxima unidade amostral. Aí você pode estar falando agora, não estou entendendo nada. Agora você vai entender. Vamos supor assim, ó. O tamanho da minha população amostral é de 20 carnaúbas. Que eu fui lá na propriedade, mapeei todas. Tem 20 carnaúbas. Vamos supor que eu quero só 4 carnaúbas. Tá, pessoal? A minha amostra, dessas 20 carnaúbas, eu vou pegar só 4. Agora eu vou estabelecer uma amostragem aleatória sistemática de como eu vou selecionar essas amostras. Como que isso vai ser feito? Né, ó, eu vou fazer uma proporção agora.
tá, ó, eu vou dividir, tá, ó, eu vou dividir, tá, ó, o 20 por, aqui é 4, tá, gente? Desculpa. Aqui é 4. Então, se eu dividir 4 por 20, corrijam aí, tá, ó, vai dar 5, tá, ó. Então, ó, vou voltar aqui novamente. O tamanho da população é 20, tá, ó. E o tamanho da amostra que eu quero é só 4 carnaúba. Então, eu vou dividir 20 por 4, não é 5 aqui, tá, ó, que vai ser igual a 5. Então, eu obtive um intervalo aqui, que essa vai ser a minha progressão aritmética, ou seja, a minha constante, tá vendo, ó, que eu vou estabelecer para a escolha das minhas unidades amostrais, tá, ó. Então, eu estabeleci aqui a minha constante, ou seja, a minha progressão aritmética de seleção das minhas unidades amostrais. Vamos ver como que isso funciona na prática, né? Ó, vamos aqui ver. Então, o meu primeiro número, tá, ó, né, eu fiz aqui a divisão, tá vendo? Ó? Eu vou colocar aqui 5 bolinhas, tá, gente? Ó, de 1 a 5, e vou selecionar o meu primeiro número de 1 a 5. Ah, da onde saiu esse 5? Daqui, ó, 20 dividido por 4, não é 5, tá, ó. Se eu dividir 20 por 4, eu vou ter 5, então eu vou sortear a minha primeira bolinha, que vai dar esse primeiro número que eu sortear aqui, vai ser a primeira carnaúba que eu vou amostrar. Então vamos ver. Vamos supor que eu sorteei então o número 2, tá bom? Ó, de 1 a 5 eu sorteei o 2. Aí a progressão aritmética é 5. Então 2 mais 5 é igual a 7. É a minha segunda carnaúba. Então, tá vendo? Ó, eu estabeleci um sistema de seleção das minhas carnaúbas. Então, o próximo número vai ser 7 mais 5, que é a minha constante, né? A minha progressão aritmética é 12. E a próxima carnaúba vai ser de 12 a 5. E aí, por aí, eu vou fazendo. Se eu tivesse 200 carnaúbas, né? Eu estabeleci um sistema para fazer. Então, se eu quisesse, se fosse 50 e aqui fosse 10, eu ia dividir 50 por 10, iria fazer o mesmo procedimento, tá, pessoal? Então, observem que quando eu estou fazendo a amostragem sistemática, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar o tamanho da minha população, dividir pelo número da amostra que eu tenho, que eu quero tirar, e aí eu vou obter a minha progressão aritmética. Eu vou sortear o primeiro número, nesse intervalo aqui, ó, de 1 a 5, e aí eu vou aplicando essa progressão aritmética, ó, 2, que foi o primeiro número que eu sorteei. Aí 2, da onde saiu esse 2? Foi o primeiro número que eu sorteei. Aí depois eu não preciso sortear mais. Não sorteia mais, é só somar esse com mais 5 dá 7. 7 com mais 5 dá 12. 12 com mais 5 dá 18. Aí 18 com mais 5 daria 23. Não tem o número 23, então eu coletaria o número 20, que é o mais próximo. Entendido, pessoal? Então aí quando eu fosse lá para a área, eu ia coletar aqui, tá vendo? Ó, desculpa. 2, 7, 8 e 18. Só dando um exemplo lá, como seria feita essa coleta. Então isso aqui é uma coleta, uma amostragem aleatória e sistemática. Por que é aleatória? Porque não foi eu que escolhi. Eu estabeleci um sistema de progressão aritmética para selecionar os meus dados. Tá, ó. E por que é sistemática? Porque foi feito um sistema. 2, 2 mais 5, 7, 7 mais 5, 12, 12 mais 5, 18 e assim sucessivamente. Tá? A anterior, por que ela anterior era aleatória? Porque eu coloquei tudo dentro do saquinho e sorteei. Aqui eu estabeleci um sistema para seleção das minhas unidades amostrais. Aí teve essa situação aqui. Tudo bem? Bom, então você poderia fazer a seleção dessa forma. Agora, tem um outro tipo de amostragem que é o chamado de amostragem aleatória estratificada. Né? Quando que eu vou fazer uma amostragem estratificada? Quando a minha população ela pode apresentar estratos. Tá? Ela pode se apresentar a população dividida em pequenos estratos. Como, por exemplo, aqui, eu posso ter o extrato herbáceo, eu posso ter o subbosque, eu posso ter os arbustos, eu posso ter as arbóreas. Um exemplo, eu posso ter, tá, pessoal, epífitas aqui também, né? Então, observe que existe uma estratificação dessa comunidade vegetal.
né? Então, se você pegasse lá, por exemplo, essa figura aqui eu peguei do livro Fitossociologia do Brasil, né? E lá tem, lá fala, se você quiser ver metodologias de estudo de estratificação, no caso de distribuição de epífitas no caule, você pode pegar o Fitossociologia do Brasil, volume 1, tem o capítulo 8, que é bem interessante, que ele fala desses métodos de levantamento da distribuição de epífitas de forma estratificada ao longo do caule, tá? Então, como que eu começo uma amostragem estratificada? A primeira coisa, eu tenho que verificar quais são os estratos presentes da minha população. Ela realmente é estratificada? Aqui eu estou vendo que tem as herbáceas, tem os arbustos, tem os arboretos e tem arbóreas. Eu estou vendo que essa população é estratificada. E eu poderia querer fazer uma amostragem de cada estrato, né? Aí eu tenho que precisar determinar o tamanho desses estratos, tá, pessoal? Até onde que vão esses estratos. E aí eu posso estabelecer uma forma aleatória de obtenção desses estratos, que a gente vai ver aqui agora, tudo bem? Então vamos lá agora, vamos dar um exemplo para a gente entender um pouquinho disso aqui. Então, primeiro, tenho que ter certeza que a minha população é estratificada. Eu preciso definir quais são esses estratos, tá? Para poder começar a fazer a minha amostragem. Aqui, como exemplo que eu estou dando, herbáceas, os arbustos, os arboretos e as arbóreas. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pensar que eu estou aqui e eu quero fazer um estudo de epífitas, orquídeas, tá? Distribuição de orquídeas no caule de plantas, orquídeas epífitas e como que elas estão distribuídas ao longo do caule. Então, os caules que servem como substrato para a ocupação de orquídeas, eles são chamados de forófitos. Vamos supor que eu fui na área e mapeei que tinha 20, tá, pessoal? Tinha, vamos supor, 30 caules, tá? Que servem como forófitos para epífitas. Nesse caso, as orquídeas. E aí eu chego lá e eu comecei a observar, tá? Tinha 30 forófitos, certo? Ó, 30 forófitos. Aí eu vi que tinha orquídea na copa, aqui no C, tá vendo? Ó? Aí tinha orquídea no caule, nessa região aqui, e tinha orquídea na base. Então eu vi que tem uma estratificação. E aí eu quero fazer uma amostragem de 30%, né? Então se eu quero fazer uma amostragem de 30%, né, da população, quanto que é 30? Eu poderia estabelecer 30% se eu fizesse essa amostragem. Quantos caules que dariam? Né? 30, é só multiplicar, né? Ó, 30 vezes 0,3, né? Transformando em porcentagem, 0,3 vezes 30, eu teria 9 caules. 30% daqui da base, né? Ó, no meio, 30% de 30 também é 9, né? 30% também de 30 daria 9. Então eu iria mostrar 9 caules aqui na base, 9 caules as epífitas que ocorrem aqui no meio e 9 caules que ocorrem aqui. Ah, da onde saiu esse 30%? Obviamente você deve ter lido na literatura, e a literatura deve... Isso aqui é só um hipotético, tá, pessoal? Vamos supor que você buscou na literatura, e a literatura falou que do total das suas amostras, se você amostrar 30% é o suficiente, certo? Então você tinha 30 forófitos e você pegou 30 para amostrar a parte da copa, 30 para amostrar o meio e 30 para você amostrar a base. Só que agora é o seguinte, como que eu vou escolher esses 9 de copa, 9 do meio e 9 da base? Como que eu faço? A amostragem não tem que ser aleatória e eu tenho que amostrar os estratos, né? Tá vendo? Ó? Copa, meio e base. Isso é um extrato, né? Ela está estratificada. Epífita de copa, epífita que ocorre no caule, no caso orquídeas, né? E orquídeas que ocorrem na base do caule. Como que eu faço para fazer essas coletas aleatórias? Eu posso simplesmente manter o critério de sorteio, né? Ó, não são 30 que tem? Então eu selecionei 9, ó, 4, 5, 9, 13, né? Esses aqui são os que eu vou fazer estudo da copa. Esses são os que eu vou fazer coleta no meio. E esses que vão ser o que eu vou fazer coleta na base. Tá vendo? Ó? Eu estratifiquei a minha coleta
né? Está estratificada e ao mesmo tempo eu selecionei de forma aleatória os meus forófitos, ou seja, as plantas que servem como substrato para essas orquídeas. E aí eu vou na área e sorteio, tá vendo? Ó? Esses amarelinhos, os vermelhos podem ser a copa, né? Ó? Os pretos podem ser o meio e o amarelinho pode ser a base, né? Ó? Esses que estão com X foi o que não entraram na minha amostragem, tá vendo? Então, eu já tinha ido para a área, tinha feito o mapeamento de todas, voltei para casa, né? E fiz esse sorteio, depois eu volto para fazer a amostragem. Eu faço uma amostragem estratificada e ela vai ser totalmente aleatória. Então, fazer coletas aleatórias, eu volto novamente, ela evita a possibilidade de você, até porque é pressuposto das análises, e vai evitar a possibilidade de você induzir a resultados equivocados e você tomar conclusões equivocadas no final da sua pesquisa. Tudo bem? Bom, agora vamos supor que você tenha extratos, vamos supor que dessas 30 plantas que você observou, só 8 tinham orquídea na copa, 12 tinham no caule e 10 tem na base. Aí o que você vai ter que fazer aqui, né? Você quer uma amostragem de 30%. Aí nós vamos fazer o que nós falamos, amostragem proporcional estratificada. Tá, ó. Eu vou pegar agora 30% de 8. Tá, ó. Que vai dar 2,4, tá, ó, 0,3 vezes 8, tá, ó, que agora é proporcional. Todos vão ser 30%. Então, quanto que é 30% de 8? Vai dar 2,4, eu vou arredondar para mais, né, para ser mais criterioso, vai dar 3. 12 caules, né, ó, eu vou multiplicar 3%, daí 3 vezes 12, né, vai dar 3,6, vou arredondar para 4. Então, observem aqui, tá, pessoal, que eu estou obtendo, como tem tamanho de populações diferentes, tá vendo? Tem 8, 12, 10, eu estou fazendo uma amostragem proporcional. Tá, ó. Todas vão ser representadas por 30% da população. Entendido? Ó. Por que é proporcional? Porque elas não têm o mesmo número. Pode ser que daquelas árvores que eu anotei, só tinha 8 que tinha epífita na copa. 12 tinha no caule e 10 tinha na base. Ou seja, não eram as 30 indivíduos que tinha orquídea na copa, na base e no meio. Tudo bem? Então, se você quer fazer uma amostragem proporcional, é só você pegar o tamanho da população que você tem com aquele extrato e multiplicar pela porcentagem que você gostaria que fosse amostrada. Esse 0,3 é a mesma coisa que 30%. Aí o que eu faço? Né? 3, aí eu vou lá e sorteio, tá vendo? Ó? Copa, 3 indivíduos. Aí eu fui lá e sorteei 1, 4 e 5. Aí eu vim aqui, não é 4 aqui, ó, eu vim aqui e sorteei 10, 15, 13 e 20. Tá vendo? Ó? E aqui vim aqui e sorteei 3 na base. Também continua sendo uma amostragem proporcional e estratificada. Por que é proporcional? Porque as populações têm tamanhos diferentes. E eu quero obter uma amostra de percentual igual, que é 30%. Lá na anterior, eu parti do pressuposto que todas as 30 tinham orquídea na copa, na base e no meio. Agora, eu estou partindo do pressuposto só 8 tinham orquídea na copa, 12 tinham no caule e 10 tinha na base. E aí eu obtive aqui, né, uma proporcionalidade de 30% para todos os extratos que eu queria mostrar. Aí eu vou lá, fiz o sorteio, vou no campo, né, ó, e está marcado aqui os forófitos que eu vou estudar de acordo com o meu sorteio. Tudo bem? Bom, agora a última forma de amostragem, né, que eu quero argumentar com vocês é a amostragem aleatória por conglomerados. Observem que anteriormente eu fiz um mapeamento da minha população, não é isso? Agora vamos supor que ali tem a Tamires ali, ó, ela está olhando ali aqui na Serra de Santo Antônio, é um lugar muito bonito aqui da região que eu moro, aqui no Piauí, Campo Maior. E você está vendo que aqui em cima na serra é um tipo de vegetação, lá embaixo é outro, né? Então você vê uma subdivisão
de comunidades, ou seja, uma heterogeneidade da paisagem. E pode ser que você queira obter uma amostragem dessa heterogeneidade, né? Saber o que tem em cima da serra, saber o que tem na encosta, saber o que tem lá na parte plana, né? Aqui, né? Ó, saber o que tem aqui onde nós estamos, saber o que tem aqui nessa encosta, saber o que tem aqui nesse vale. E aí você pretende, então, obter uma amostragem dessa população, mas você não tem o conhecimento dela. Então, quando você não tem um conhecimento do tamanho da sua população, mas você está vendo que essa população ela é dividida em pequenos grupos, né, por conta da heterogeneidade da paisagem, eu posso fazer uma amostragem por conglomerados. E a gente faz muito isso nos estudos de comunidade, né? Que o método que a gente usa muito é parcelas, né? Então, por exemplo, eu vou identificar os meus conglomerados por meio de ordem. Pode ser que eu veja aqui que aqui é um tipo de fisionomia, aqui é outro e aqui é outro. Então pode ser que eu tenha 3 tipos de fitofisionomia. Tá vendo? Ó? Fitofisionomia 1, fitofisionomia 2, fitofisionomia 3. Aí eu posso chegar aqui, né, e estabelecer parcelas aqui, né, ó. Pode ser que eu venha aqui e coloco 4 parcelas aqui, 4 aqui, 4 aqui, né, ó, tá vendo? Ó? E distribuo parcelas. E aí o que eu posso fazer para isso se tornar aleatórios? Eu posso escolher um conglomerado aqui, sortear aqui, ó, 1, 2, 3. Eu posso sortear um conglomerado aqui. Eu posso sortear, aqui também tem 3, eu posso sortear um desses conglomerados aqui. E posso sortear um desses conglomerados aqui. Aí eu vou fazer a amostragem da vegetação. Aí eu vou ter que chegar dentro dessa área aqui, né, pessoal? Dentro de cada parcelinha dessa e estudar a população que estão dentro dessas parcelinhas aqui. Então, a amostragem por conglomerado, ela ocorre quando eu vejo que, por exemplo, nesses casos aqui, ó, que eu tenho 3 fitofisionomias. Pode ser que a minha população, então, ela está dividida em 3 tipos de fitofisionomia. E eu pretendo obter uma amostragem da população da comunidade aqui, porque eu não tenho conhecimento. Anteriormente, lá, lembre-se que eu já tinha conhecimento da quantidade de forófitos, eu tinha conhecimento da quantidade de carnaúba. Aqui eu não tenho conhecimento da quantidade de indivíduo e espécie. E eu preciso obter uma amostra. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer os meus conglomerados, né, ó, divido, eu implanto as parcelas, tá vendo? Os conglomerados, ou parcelas, e aí eu sorteio, né? Eu posso sortear um aqui e um aqui, né? Aí quando eu chegar lá dentro, né, ó, como se eu fizesse um quadradinho daquele, poderia ser isso aqui, né, ó. Aí eu vou medir a altura da planta, a circunferência dela, aí eu posso coletar essa planta, fazer a identificação, eu posso trabalhar com riqueza e abundância de espécies para saber quanto é o número de espécies, quanto o número de indivíduos tem aqui. Eu posso trabalhar com diversidade funcional, ver se existe variação de densidade de madeira, de altura, de massa seca, massa fresca, entre essas fisionomias, né, das plantas que ocupam cada essa fisionomia aqui. Eu posso fazer estudos para ver se a composição de espécie, né, entre essas 3 fisionomias são iguais ou se são diferentes. Eu posso ver se ocorre uma substituição de espécie ou se ocorre perda de espécie, que são os estudos de diversidade alfa e diversidade beta, e por aí vai, né? Mas a amostragem de conglomerado, elas são feitas, tá, pessoal, quando eu não tenho conhecimento do tamanho dessa população, mas eu observo que existe uma variação, tá, ó, uma divisão dessa população em subpopulações, né? Lembrando que aqui não é o conceito de população da ecologia, é população estatística. Então pode ser que aqui seja uma população, pode ser que seja, vamos supor, a serra, aqui pode ser encosta e aqui pode ser o vale. E eu posso estabelecer parcelas aqui e parcelas aqui. E eu posso sortear quais parcelas que eu irei amostrar para que essas parcelas sejam obtidas e coletadas de forma aleatória. E aí dentro dessas parcelas, aí eu posso coletar e identificar quantas espécies tem, quantas abundância, a diversidade, né, a diversidade funcional, diversidade filogenética. Eu posso fazer qualquer tipo desses trabalhos usando essas parcelas, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para falar de amostragem, que são os tipos básicos, são esses, né? Nós temos a amostragem aleatória simples, onde eu mapeio toda a minha população, e aí depois eu tiro uma amostragem por sorteio.
Eu tenho as amostragens que é do tipo sistemática, onde eu estabeleço um sistema, geralmente por meio de progressão aritmética, né, para a seleção das minhas unidades amostrais. Eu tenho a amostragem estratificada, onde eu preciso definir os estratos, e depois eu estabeleço um critério de seleção dessas unidades amostrais e como eu vou fazer a amostragem desses estratos. Aí nós vimos que pode ser uma amostragem estratificada simples, ou pode ser uma amostragem estratificada aleatória proporcional, quando eu tenho populações de tamanho diferente. E nós temos essa por conglomerado, que geralmente acaba sendo a mais utilizada para estudo de comunidade na ecologia vegetal, onde eu não tenho conhecimento do tamanho da população, mas eu tenho a percepção que existe uma heterogeneidade dessas populações, e eu pretendo fazer uma amostragem dessas populações. Aí eu estabeleço esses conglomerados, que geralmente são parcelas, né? E aí depois eu sorteio dessas áreas que eu marquei, pode ser que eu sorteio 4, né? Para poder fazer a amostragem dessas populações. O que eu amostro lá? Geralmente número de espécies, número de indivíduos. Eu posso trabalhar com mudanças na composição entre cada fisionomia, que nós falamos de diversidade alfa e beta. Eu posso ver se muda traços funcionais, né? Como, por exemplo, se tem mudança na altura, no diâmetro, na densidade na madeira, na área foliar e por aí vai. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado novamente aqui do trabalho, né, desse nosso bate-papo. Eu peço que vocês assistam os vídeos na sequência, porque eu estou tentando trazer isso numa perspectiva de construindo todo um conhecimento em torno dos métodos estatísticos. Tudo bem? É o que eu tinha para falar hoje. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que é importante para a gente manter esse espaço de debate, de conversa. E se vocês tiverem dúvidas, podem colocar lá nos comentários, que depois eu tiro um momento para gravar um vídeo que eu estabeleci toda segunda-feira, de gravar um vídeo tirando as dúvidas dos nossos colegas que estão vindo aqui assistir o vídeo e debater com a gente. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor, né? E que instigue vocês a buscarem materiais para leituras. Segunda-feira eu vou gravar um vídeo com orientações de materiais que o Lucas me pediu, né? E eu vou gravar esse vídeo com referências de materiais, beleza? Gente, tudo de bom para vocês, bom estudo, e espero vocês aí para a gente continuar o nosso debate. Firme aí!